Olá, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo aqui, eu quero te convidar para conhecer mais de perto a autocobrança. Por mais que ela seja uma experiência partilhada por muita gente, ela tem características muito pessoais e elementos que vão fazer toda a diferença depois da gente pensar em habilidades para lidar melhor com essa cobrança. Se tu é nova por aqui, não conhece ainda o canal, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Gabriela Damasceno, sou psicóloga e vai ser um prazer te ter por aqui, onde eu falo bastante de vida leve, de equilíbrio emocional e com uma vida com muito menos autocobrança e com mais autenticidade e conexão. Se tu te interessa então por esses temas, por favor, te inscreve no canal, pode me seguir também lá no Instagram. Isso vai contribuir aqui pro meu trabalho e vai te ajudar com certeza a tornar a tua vida um pouquinho mais leve. Como eu falei antes, a autocobrança ela é essa experiência universal, todos nós experimentamos, ela não necessariamente vai ser um problema, como eu vou explicar aqui, mas ela tem essas características que eu vou te ajudar hoje a conhecer mais de perto e entender melhor a tua autocobrança. Mas antes, eu quero apenas clarear um pouquinho da origem de toda essa autocobrança. Tem vários fatores, na verdade, envolvidos nisso e eu vou trazer algumas ideias. Um primeiro deles é a própria cultura na qual a gente está inserido. É uma sociedade que dá muita ênfase ao sucesso pessoal, à realização de metas, de objetivos, e isso naturalmente, leva ou pode levar muitas pessoas a se cobrarem demais, tá? Em várias áreas da vida e com muita intensidade também. A própria mídia e as redes sociais, frequentemente também promovem essa ideia do que seria uma vida perfeita, uma vida de sucesso, de felicidade, e obviamente isso também acaba muitas vezes reforçando a própria comparação e a autocobrança e uma série de outras coisas. Por outro lado, a autocobrança também pode ser resultado de fatores internos, como a própria personalidade, as experiências de vida, Então, algumas pessoas, naturalmente, elas vão ter uma tendência maior a se cobrar intensamente ou a estabelecer, padrões muito altos para si mesmas. Enquanto outras também podem ter passado por algumas experiências de muita crítica, de muita rejeição, que podem ter levado essas pessoas a se cobrarem mais. Em relação à nossa história de vida, algumas pessoas podem ter aprendido que o valor delas enquanto ser humano depende desses bons resultados. Então, por exemplo, crianças que eram consideradas como muito comportadas, que não davam trabalho, que tinham um bom desempenho, elas podem ir construindo essa ideia, então, desse valor atrelado ao desempenho, e elas podem se tornar adultos que acabam se cobrando demais e que esperam sempre atingir esses resultados. Ter convivido também com pessoas que se cobravam demais também pode ter um grande impacto no nosso comportamento, já que a gente aprende muito por observação. Então percebe aqui que todos esses cenários, podem ter desenvolvido ou estar ainda atuando na manutenção da tua autocobrança. Para entender, então, a autocobrança, é importante que a gente saiba que ela é composta por três partes, Esses três componentes, que é a parte das emoções, dos pensamentos e das atitudes. E vem junto agora que eu vou explicar cada um desses no detalhe para ti. Então vamos começar aqui pelos pensamentos, ou o que eu chamo, brinco, que são as nossas vozes internas. Algumas pessoas também não só escutam, mas elas têm mais essa parte visual, então veem imagens, isso também pode funcionar como pensamentos. Mas são experiências internas, que se a gente não compartilha com alguém, ninguém sabe que a gente está pensando. E dentro desses pensamentos, é que a gente pode identificar a própria autocobrança. Então eu, no meu Instagram, criei uma brincadeira de nomear os meus pensamentos mais cobrantes, eu dei um nome para eles, Eu criei uma personagem, na verdade, que é a GG. Então a GG, ela traz os pensamentos que a minha própria autocobrança traz. E eu vou compartilhar por aqui também com vocês. Um primeiro tipo, então, de pensamentos de autocobrança estão na esfera do eu deveria, ou da tirania desses deverias, onde a gente fica sempre se exigindo e se cobrando de coisas que a gente tinha que fazer, deveria ter feito, precisa fazer. É óbvio que eu deveria ter lido muito mais páginas, inclusive um livro que se chama A Coragem de Não Agradar. Tem a coragem de assumir que tu não faz o mínimo do que tu deveria ter feito. E sem falar que estamos chegando pro final de semana, a metade, menos da metade da lista de todas as tarefas que deveriam ter sido feitas, não foi, e o que eu posso fazer com isso? Não sei, tu vai te virar porque é isso, é muita
muita procrastinação nessa pessoa. Tudo vira julgamento. Essa é uma outra forma de pensar que traz consigo muitos rótulos sobre a gente mesmo, sobre o outro, sobre o mundo. E esses rótulos, que são muitas vezes julgamentos, eles fazem com que a nossa reatividade emocional aumente. A gente acaba ficando com as emoções muito mais à flor da pele, né? Quando a gente escuta um julgamento ou da gente mesmo ou do outro, porque a gente quer muitas vezes se defender, né? Aquilo ali acaba nos ativando. Então, além de trazer esse cansaço e essa ansiedade, tá? Isso faz com que a gente também não perceba uma forma, por exemplo, de evoluir, de melhorar. A gente tá ali só preso no julgamento. E esses julgamentos, inclusive, podem ser também até sobre padrões ou sobre ideias que a autocobrança nos faz acreditar que a gente precisa alcançar. Então, eu preciso ser produtiva, eu preciso ser forte, eu preciso ser boa. Sendo que, na verdade, ninguém é uma coisa o tempo todo. Então, só daí a gente já sabe que esses rótulos, eles não conseguem dimensionar tudo que a gente faz e é e vive, né? Mas o peso disso, quando a gente escuta, é muito grande. E muitas vezes isso paralisa e pesa demais. Ai, uma palavra. Incompetência. Terrível. Isso aqui não dá. Acho que tu tem que realmente melhorar bastante aqui a tua capacidade de entender e identificar o sentido das coisas que tu quer dar. Isso aqui tá realmente muito ruim. Tu tá afobada, tá dando certo. Se ao menos. Essa é uma forma de pensar onde a vozinha da autocobrança, ela tá muito situada no passado, em hipóteses, muitas vezes, que não aconteceram, e que a gente começa a achar que, não, se a gente pudesse voltar no tempo, o que tá acontecendo no presente seria diferente. Mas muitas vezes, né, a gente precisa viver as experiências, a gente não tem como antecipar, não tem essa bola de cristal. Então acaba que esses pensamentos de passado, eles trazem, além de um peso, muitas vezes uma emoção, que depois eu vou falar melhor dela, que é a emoção da culpa. A gente fica ali paralisado e se penalizando por isso. Ai, mas se ao menos tu tivesse prestado atenção antes, não teria esquecido teu filho na escola esse horário. Então, assim, né, não adianta. Às vezes tem essa ideia de que tá indo bem, não tá indo bem. Vamos ter que ser muito realista aqui na história. Se ao menos tivesse me escutado, tivesse revisado mais a 10ª vez, talvez a coisa teria acontecido. Mas não escuta nunca. Olha aí, não posso fazer nada, gata. Lá na frente. Essa é uma forma de pensar onde a autocobrança ela fica muito situada lá no futuro, até numa dinâmica muito acelerada. Então são aqueles pensamentos que muitas vezes nos privam de viver o presente, porque eles estão sempre antecipando alguma coisa também. Que legal, paciente novo. Mas melhor não comemorar. Melhor não comemorar porque, assim, né? Precisa de bem mais disso, a clínica precisa crescer, ainda falta muito. Vamos focar lá assim, o que precisa acontecer para vir bem mais pacientes do que esse um que veio, enfim, né? Que estratégia? Não, a estratégia ainda tá muito fraca de captação. Eu espero que vocês tenham gostado aí, que não conhecia a GG, né? Seja muito bem apresentado pra ela. Eu tava brincando aqui com o Júnior, que tá me ajudando, que, na verdade, gente, a GG ela é uma brincadeira de uma realidade, né? Porque eu comecei a escutar a minha voz autocobrante, como eu vi que esse era um tema muito comum entre muitas mulheres, eu comecei a brincar com isso. E essa é uma forma legal também da gente começar a observar mais os pensamentos que a nossa autocobrança nos diz, tá? E aí a gente vai então para um segundo componente da autocobrança, que é das emoções, tá? E tem relação com como a gente experimenta, como a gente sente na pele essa cobrança. Todas as emoções, elas são universais, todos nós temos, e todas elas têm funções, né? Só que as emoções ligadas à autocobrança, elas são também diversas, mas eu vou acabar focando em 4 emoções que mais aparecem associadas à autocobrança, que é a ansiedade, a vergonha, a frustração e a culpa. Então a cobrança ela pode se expressar através da ansiedade. Eu não vou conseguir entregar isso como eu deveria, né? Como eu brinquei antes. Então é um medo do que pode acontecer nesse futuro incerto. Agora, por exemplo, a vergonha. Meu Deus, o que vão achar de mim, né? Então é um receio que a gente tem, muitas vezes, de poder ser excluído. A frustração. Isso aqui não tá dando certo, meu Deus, tá? As coisas não estão saindo como planejadas. Então a frustração ela vem para sinalizar isso. E por fim, a culpa. Meu Deus, mas eu devia ter feito isso antes, né? Ela também vem para nos avisar quando a gente tá se afastando de valores essenciais. Então, um ponto aqui importante da gente lembrar é que a emoção nem sempre ela tá falando de um fato, né? E eu vou explicar isso também em outros vídeos aqui no canal.
a autocobrança, ela tá ali, né, tentando muitas vezes nos proteger. De quê? De não passar vergonha, de não se frustrar, né, de não lidar com o medo que a gente não consiga, de não se arrepender. Então, nessa tentativa da autocobrança em nos proteger, ela acaba nos gerando um efeito contrário. Ou seja, a gente acaba, por vezes, ficando mais ansiosa, né, com os detalhes, ou mais envergonhada com as ideias que a gente tem do que o outro vai pensar, ou mais culpado com coisas até que a gente nem deveria se culpar, como com necessidades nossas, ou enfim. Ou até mais frustradas com que não saiu perfeito, mas que ao mesmo tempo foi muito legal. E é por isso, gente, que reconhecer qual é a emoção que tá mais atrelada à minha autocobrança. Será que eu acabo ficando mais com vergonha? Será que eu fico mais ansiosa? Será que eu me sinto mais culpada? Já vai aí observando qual é a emoção que aparece na tua relação com a autocobrança. E pra gente chegar aqui no nosso último componente, a gente vai falar das nossas atitudes, ou seja, o que eu faço, né? E eu gosto sempre de pensar nessa ideia, o que a câmera me vê fazendo quando a cobrança aparece. E é por isso que a autocobrança ela tem várias caras e tem várias atitudes, porque vocês vão ver aqui, né, eu trouxe 4, mas existem inúmeras. Mas eu vou trazer as que mais aparecem, os comportamentos que, né, do que eu pesquiso, do que eu estudo, do que eu vejo também na relação com outras pessoas, do que mais aparece. Então, por exemplo, tá frente ali a emoção da ansiedade, né, que deriva do medo. Muitas vezes a autocobrança ela pode ir para 2 desfechos diferentes, mas com a mesma função, né, que é de tentar não sentir aquele medo. Então, uma a gente chama de esquiva ativa e outra a gente chama de esquiva passiva, tá? A esquiva ativa é quando a gente tá frente a uma situação ali, né, difícil e a gente quer fazer um esforço para conseguir dar conta daquela situação. Então, a gente se cobra muito, a gente tenta pensar em detalhes e a gente vai pro que a gente chama de um padrão perfeccionista. Então, a gente tenta fazer em excesso, fazer com que tudo fique perfeitinho, certinho, direitinho. A esquiva passiva, por outro lado, tem a ver com, bom, isso aqui é tão difícil, eu tô com tanto receio que eu deixo. E eu, muitas vezes, procrastino. E claro que às vezes, né, a gente pode começar com um comportamento mais perfeccionista e o perfeccionismo também levar à procrastinação. Mas é interessante que tem algumas pessoas que funcionam mais, a sua autocobrança aparece mais nessa busca do perfeccionismo e para outras pessoas, essa mesma autocobrança, ela aparece mais na forma de procrastinação. Mas não te preocupa que a gente vai ter vídeos específicos, tá, na sequência, para conseguir trazer estratégias para cada uma dessas atitudes. E outras 2 que eu acho importante trazer e que são muito comuns como respostas comportamentais frente à autocobrança. Uma delas é a sobrecarga, ou seja, essa atitude da gente pegar mais atividades do que a gente poderia, tá? Seja, não estou falando só de atividades de trabalho, tá? Eu posso me responsabilizar por coisas na vida pessoal ou na vida relacional e que são muito pra mim, né? E que eu acabo ficando esgotada ou sem tempo pra fazer, ou enfim, né? Até às vezes consegue ter tempo, mas não descansa, não se cuida, enfim, tem várias outras consequências. E por último, a comparação, tá? Que também é um comportamento que pode derivar dessa autocobrança, né? Ele se expressa pela comparação. Eu tô sempre olhando pro que o outro tá fazendo e normalmente, né, me depreciando nessa comparação, achando que o que eu tô fazendo não tá tão legal do que aquilo que o outro tá fazendo. Tá bom? Então ficamos assim, atitudes, procrastinação, perfeccionismo, sobrecarga e comparação. Então fechamos aqui os 3 elementos, tá? Os 3 elementos. E é importante lembrar que cada um deles impacta no outro. Então muitas vezes eu posso estar presa ali, né, numa revisão interminável de algo ali no meu modo perfeccionista em ação, e aí com isso eu acabo me atrasando, e aí já vem o pensamento do nossa, mas eu já deveria ter feito isso, e aí isso vai me deixando mais ansiosa, e daqui a pouco eu procrastino, e aí me sinto culpada porque eu tô procrastinando. Então assim, vejam que rapidamente aqui eu fiz um ciclo que envolveu mais de uma emoção, né, mais de uma atitude, e que vai ali reforçando essa autocobrança. Tá? Então eu chamo até isso de o ciclo da autocobrança, que né? Não tem um ciclo só, mas é quando um comportamento vai linkando no outro e aí vem um pensamento, vem uma sensação. Então eu espero que esse vídeo aqui possa ter te ajudado, e ele é muito importante, gente, para aumentar algo que é muito, muito útil, que é o nosso autoconhecimento. Então eu vou te deixar aqui algumas perguntinhas também para tu ir refletindo, tá, sobre a tua autocobrança. Primeira delas, quais os pensamentos de cobrança que tu tem? E quais são as sensações mais comuns que tu nota? Tá? E uma outra pergunta, qual é a tua forma de responder à autocobrança? Quando vocês começam a se dar conta disso, vocês já vão ver que isso é uma ferramenta para muitas vezes a gente, né, até fazer diferente caso a gente queira.
Então, se tu gostou, se esse vídeo aqui valeu a pena, deixa o teu like, que eu vou saber também, isso vai valorizar aqui o meu trabalho. E também pode enviar esse vídeo para mais pessoas que também vão se beneficiar desse conteúdo. E segue aqui comigo para muito mais conteúdo pra gente lidar aí com a autocobrança e deixar a vida mais leve e mais cheia de sentido. Até o próximo vídeo.